Na questão 2 da lista de revisão, a gente tem o seguinte: considera a seguinte função de produção, que depende de capital, representado por K, e L, que representa a força de trabalho, e é dado por essa função 10K elevado a 0,5, que multiplica L elevado a 0,5. P é o produto, K é o capital, L é o trabalho. E na questão está pedindo o seguinte: no item A está pedindo para a gente calcular a produtividade marginal do trabalho. E aqui ele já diz claramente o que a gente deve calcular, que é a derivada parcial da função P em relação ao fator trabalho, certo? Isso nada mais é do que a derivada parcial da função em relação a uma das variáveis que a compõe, ok? E a gente também pode estar chamando isso de produtividade marginal do trabalho, se você preferir, ok? Então, só destacando aqui nossa função, ela é 10K 0,5, L 0,5. Como é que a gente vai resolver isso? A gente primeiro vai considerar nesse momento isso tudo aqui constante. Por quê? Porque a gente está fazendo a derivada em relação a L, certo? Então, como tudo isso é constante, está multiplicando o resto da função que me interessa, então eu posso, nesse momento aqui, só repetir, ok? E agora eu faço aquele trato tradicional que a gente vem fazendo com o expoente aqui. A gente vai descer o expoente. E dele a gente vai subtrair 1. Então fica menos 0,5 no expoente. Dando uma melhorada aqui nesse resultado, que já é o que a gente precisa, a gente pode só combinar essas duas constantes aqui para ficar uma expressão mais simples. Então ficaria 10 que multiplica 0,5 é 5, K elevado a 0,5, L elevado a menos 0,5. E se você preferir, você pode escrever nesse formato aqui, certo? Então tudo isso é igualdade, então tudo isso já é a resposta que a gente espera. No item B a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora considerando capital. Então a gente também pode estar chamando isso de produtividade marginal do capital. E a gente vai seguir a mesma lógica. Como agora eu estou fazendo a derivada em relação ao fator K, então 10 já é constante, né? E aqui L elevado a 0,5 eu também vou considerar constante. Então eu vou deixar eles aqui quietinhos, porque eles estão multiplicando, tá? E vou aplicar a regra que a gente já vinha fazendo, que é descer o expoente, subtrair 1 do expoente vai ficar menos 0,5. E dando aquela simplificada como a gente fez no item anterior, vai ficar 10, que multiplica L elevado a 0,5, K elevado a menos 0,5. E eu posso reescrever isso como LK elevado a 1 meio, se você não quiser carregar o expoente como decimal. Aí fica a critério. No item C, o que é que ele está pedindo para a gente? Para a gente pegar essas informações que a gente obteve anteriormente, certo? E calcular essas derivadas parciais no ponto e, por fim, a gente tem que interpretar esse resultado. Lembrando que para interpretação dessas funções marginais, que são funções econômicas, a gente sempre vai estar considerando a variação unitária, a variação de uma unidade. Então, no momento que eu substituir o ponto na derivada parcial em relação ao trabalho, que é a produtividade marginal do trabalho, eu vou estar interessado em saber em quanto vai aumentar a minha produção, dada a variação de uma unidade a partir desse ponto. Mas unidade de quem? Unidade do fator trabalho. E a mesma coisa vai acontecer na produtividade marginal do capital, que é a derivada parcial da função em relação a K. Quando eu substituir esse ponto na função marginal, eu vou estar interessado em quanto vai aumentar a minha produção, certo? A minha variação da produção quando eu aumento uma unidade de capital, ok? Então,
o que a gente vai fazer aqui é pegar a nossa produtividade marginal do trabalho, que foi a primeira que a gente calculou, e nela, que é esse valor aqui, a gente vai fazer a substituição. Lembrando que o primeiro valor do par ordenado é K e o segundo valor do par ordenado é L. Está bem designado aqui na definição da função. Então, aqui no lugar de K, eu vou substituir 2. No lugar de L, eu vou substituir 8. E isso vai estar elevado ao meio, né? Que é também equivalente à raiz quadrada. Então, aqui vai ficar 5, que multiplica 1/4. A raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Isso aqui é equivalente a 2,5. Então, como é que a gente pode interpretar isso? Que a gente teve o aumento unitário na utilização do fator L, certo? E isso provocou um aumento de 2,5 unidades de P. Lembrando que esse aumento unitário eu estou saindo da unidade 8 para unidade 9. É essa a lógica. E a mesma coisa a gente vai fazer para a produtividade marginal do capital, que foi a segunda derivada parcial que a gente calculou, e a gente vai substituir esse ponto na função que a gente obteve, ok? Então, a gente vai ficar 5 que multiplica 8 dividido por 2, estou fazendo aqui a substituição nessa função, vai ficar 5 que multiplica 4 elevado ao meio, que é a raiz quadrada de 4, então vai ficar 5 que multiplica 2, que é igual a 10. Então, agora a gente vai estar tratando novamente da variação unitária, porque eu estou trabalhando com função marginal. Então, é a mesma lógica das funções marginais univariadas. E eu estou saindo de 2 unidades de capital para 3 unidades de capital. E isso provocou um aumento de 10 unidades da produção. Então, sempre que a gente tiver esse tipo de exercício de funções econômicas, seja uma função produção, uma função custo, a gente vai simplesmente calcular as derivadas parciais, e a gente pode chamar, nesse caso, as derivadas parciais de funções marginais. No caso da função de produção, produtividade marginal dos fatores de produção, que no caso aqui a nossa função tem dois fatores, capital e trabalho. E se for uma função custo, né, os fatores também de produção envolvidos ali, ok?